Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Verso 3. Acharam o texto? Ok. Então vamos ler juntos a palavra de Deus. Texto bem simples. Aliás, é um texto que nós bem que poderíamos memorizar, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o quê? O interessante é que Lucas, nas bem-aventuranças, ele vai falar assim: bem-aventurados vós, os humildes de espírito, pois vosso é o reino dos céus. Mateus vai colocar no sentido mais bem-aventurados os, como se fosse um grupo maior, e Lucas vai escrever mais como se fosse direcionado para as pessoas. Nada muda, é só um detalhe para você perceber. Senhor, obrigado por este momento na qual vamos compartilhar esta palavra. Fala conosco, Deus, e que este momento seja edificante e transformador nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a primeira questão que nós devemos nos perguntar é: o que é pobre? É a primeira questão. Jesus vai falar dos pobres em espírito. Então, o que é um pobre? Para a ONU, é o seguinte: o conceito de pobreza, segundo a ONU, costuma ser compreendido como o estado de privação de um indivíduo cujo bem-estar é inferior ao mínimo que a sociedade é moralmente obrigada a garantir. Então, pobreza é um termo relativo. O que, por exemplo, os Estados Unidos é pobreza, para nós não é. Porque pobre nos Estados Unidos, muitos deles, outros não, é claro, a extrema pobreza em qualquer parte do mundo. Mas o pobre nos Estados Unidos pode ter casa, carro e emprego. Mas ele é pobre. Por quê? Por aquilo que fala que a sociedade é moralmente obrigada a garantir. Não tem acesso à saúde, a educação não é de qualidade, os serviços básicos não são completos e não consegue acompanhar o desenvolvimento da sua região. Pobreza extrema, pobreza, segundo o Banco Mundial, é toda aquela pessoa pobre, toda aquela pessoa que tenha uma renda per capita diária inferior a $1,85. É mais ou menos uns R$6 por dia. Quem está por baixo desse nível, para o Banco Mundial, é considerado pobre. $1,85 por dia por membro de família. Ali, só para colocar vocês em contexto, o salário mínimo na Venezuela são $6 por mês. Nós estamos falando, nesse caso, de uma pobreza, na verdade, não é nem extrema. Nós estaríamos redefinindo a pobreza extrema. Contextualize, são 25, vamos colocar assim, subindo o patamar,
é um pouco menos de R$25 por mês. E uma família tem que sobreviver com isso, na Venezuela. Não é piada. E eu não estou exagerando os dados. Essa é a realidade de uma inflação de 1.800.000% no ano passado. Então, quando nós falamos de pobreza, nós estamos falando de pessoas que não têm como se sustentar por si mesmas. Pobre é aquele que não tem a mínima condição de se dar a mínima condição de subsistência. Porque se a pessoa consegue, sem luxo, sem nada, mas paga as contas, vive, se alimenta, não tem luxo, mas está bem, ele não é considerado pobre. Para efeitos da nossa sociedade, que é uma sociedade que incita o consumo, ele é pobre. Mas para os efeitos da vida, ele não é. Ele tem tudo o que precisa. E é o que a Bíblia fala do sustento e do abrigo. Ele poderia ter mais, é claro. Nós não podemos pensar que com isso está bem. Uma emergência, alguma circunstância, não vai ter como levar aquilo. Ele vai ter que se endividar, você sabe como é que é a coisa, e pode entrar na pobreza, ele está no limite da pobreza, mas não é considerado pobre. Mas na época de Jesus, a maioria das pessoas não chegava nesse nível, a maioria das pessoas não tinha condições de nem sequer garantir o mínimo de sustento. Na época de Jesus, a maioria das pessoas eram pobres. Principalmente porque eram sociedades que estavam oprimidas. E sociedade oprimida nunca alavanca. Uma sociedade em opressão, nunca ela consegue crescer. A sociedade, para crescer, precisa estar em liberdade. E o pobre, então, no Velho Testamento, coloca toda a sua dependência em quem? Sofonias, abra sua Bíblia, Sofonias capítulo 3, verso 12. Você sabe que Sofonias é um livro da Bíblia, sabia disso? Sabia, claro que sabe. Que isso, pastor? Para quem não sabe, Sofonias está depois de Abacuque e antes de Ageu. Sofonias 3, 12. E aí o profeta fala: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. E eles, o que vão fazer? Confiarão no nome do Senhor. O pobre é aquele que não tem outro recurso a não ser colocar toda a sua dependência no Senhor. Isso é a definição de pobre na Bíblia. Pobre, em termos materiais, Deuteronômio fala que sempre no meio do povo haveriam pobres e que a nação de Israel deveria providenciar para os pobres a ajuda necessária. E por isso, a cada 7 anos, as dívidas eram canceladas e a cada 50 anos, todo empréstimo grande, empréstimo de casa, tudo aquilo retornava para seu dono. Você já pensou isso aqui no Brasil? Uma lei que cancelasse toda a dívida? Falasse daqui a 3 anos, tudo que sobrar da sua dívida, o banco vai cancelar. Cancelar, nem aparecerá na lista vermelha, nem nada. Simplesmente um recomeço. Você já se imagina quantas pessoas iam levar bancos à falência? A pedir empréstimos milionários, porque sabem que daqui a 3 anos o banco vai falir. Mas a confiança da pessoa que ia pagar fazia que esse tipo de lei acontecesse, para evitar, por um lado, a exploração daquele que emprestava
e por outro lado evitar que aquele que tinha que pagar deixasse de pagar. Era o meio da justiça de Deus no meio do povo de Israel. E ali, Davi, no Salmo 34, ele vai se colocar como um pobre. Na verdade, era uma situação de aperto mesmo. No Salmo 34, no verso 6, Davi fala: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e livrou-o de todas as suas aflições. Salmo 34, 6. Este pobre homem clamou. Por quê? Porque se você ler o Salmo 34, Davi está numa situação de aperto e não tinha mais ninguém para recorrer. A única esperança de Davi era o Senhor. E Davi, então, nessa situação, ele entende que é uma pessoa pobre. Por quê? Porque quem poderá ajudá-lo nessa hora? Pobre e indefeso. Pobre não tem apoio. Não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem banco, não tem governo, não tem Estado. Ele nem consegue se sustentar. A sua esperança está no Senhor. Esse é o contexto das palavras de Jesus, dos pobres em espírito, dos humildes em espírito. Quando nós entendemos que a nossa dependência vem do Senhor. E ali vem Isaías, no capítulo 57, no verso 15. Isaías 57, no verso 15, fala: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Por isso, nas palavras de John Stott, ele fala que humilde ou pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada para comprar o favor de Deus. Absolutamente nada. E aí nós lembramos, é claro, da parábola do fariseu e do publicano, porque o fariseu, no momento da oração, ele se justifica perante Deus como? Através das suas obras, aquilo que ele fazia, o seu tempo de oração, o jejum, o dízimo, o todo que ele fazia. E ele queria fazer isso para alcançar a graça de Deus. Mas o publicano vai para um canto, nem se atreve a levantar a cabeça, bate no peito e fala o quê? Ó Deus, se propício a mim, pecador. O reconhecimento de quem ele é, pecador. O reconhecimento da graça de Deus, que Deus seja propício. A humildade de entender que do jeito que ele estava, nem era digno de levantar sua cabeça para buscar a Deus. Por isso, pobreza não é orgulho, nem é arrogância. Isso que eu falei hoje de manhã. Nós conhecemos pobres materialmente, que são arrogantes, que são orgulhosos. É claro que nós conhecemos ricos também, que são orgulhosos e são arrogantes. Não é uma questão de condição financeira que transforma uma pessoa a ser humilde.
Não é. Não foi, não é, não será. Todos nós conhecemos pessoas de boa condição financeira que nunca andam por ali fazendo aquela pomposidade, mostrando para todo mundo que tem. São pessoas diretas, pessoas que você pode simplesmente se relacionar sem problema algum. Pessoas pobres também são assim, classe média também, crianças, adultos, idosos. Não há distinção. Nós devemos como pessoas parar de fazer distinção de pessoas a respeito da capacidade financeira que ele tem. Um dos grupos menos alcançados dentro das igrejas são os multimilionários. Sabe por quê? Preconceito nosso. Igreja sabe trabalhar com pobre. Aliás, a igreja é cheia de pessoas pobres, de pessoas de classe baixa. A igreja sabe chegar ali. A igreja tem séculos de trabalho com pessoas de classe simples, classe média. A igreja sabe lidar com isso. Sabe por quê? Porque todos nós que estamos nessas faixas, porque nós sabemos o que é depender. Algo sempre está faltando. Nunca a conta fecha. E se fecha, é porque você alguma coisa cortou. Não é assim? E quando nós falamos de depender de Deus, da nossa alma, porque há uma carência, nós sabemos relacionar isso, porque nós também, materialmente, somos assim. Então fica fácil entender a minha necessidade de Deus, não porque Deus vai me suprir financeiramente, senão porque eu consigo ver isso em todas as áreas da minha vida. Eu não consigo fechar minhas contas por muito que eu trabalho. Imagine como está minha alma que eu não faço nada. Poxa, eu preciso de Deus. A analogia é fácil. Qual o problema do rico? Ele não tem problemas para pagar a conta. O problema do rico é outro. O problema do rico é: está me sobrando isto aqui, onde é que eu vou investir para ganhar mais? Aí você fala para ele, a linguagem que nós falamos para nós simples mortais neste mundo, não chega a mensagem. Por quê? Porque a nossa linguagem não bate. E nós devemos aprender a conversar, porque a necessidade da alma é a mesma. Quantos ricos não consomem drogas, não vivem em vícios e são piores em termos de vazio existencial do que os pobres? Se a vida de rico fosse tão boa, os milionários teriam famílias de sucesso. E não tem. Uma pessoa me falou uma vez, sempre, todo milionário que essa pessoa conhecia, ela conhecia muitos milionários, fala assim: todos eles algo tiveram que sacrificar para chegar ao nível que eles chegaram. A maioria sacrificou a família. E essa pessoa falou para mim: e eu sacrifiquei o desejo de ter filhos para chegar a esse nível. Aí olhou para mim e falou assim: você está disposto a sacrificar alguma coisa? E dentro de mim eu pensei: nada. Então me deixa como estou. Mas nós devemos também aprender a conversar com eles. Porque entenda uma coisa, eles precisam tanto de Jesus quanto qualquer um de nós. Se nós olharmos a pessoa como um ser, nós veremos a necessidade da alma. Na hora em que a gente olhar as aparências, nós vamos começar a criar distinção. Isso na Bíblia, sabe como chama isso? Pecado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu vou fazer? Porque todos deveríamos ser pobres de espírito e não ser orgulhosos. Salmo 138.
verso 6. Salmo 138, verso 6. Fala assim: embora o Senhor seja sublime, Ele atenta para quem? Para o humilde, mas conhece o arrogante como? De longe, não é? Longe, lá está o arrogante do Senhor. Então imagine só, um arrogante querendo se aproximar do Senhor. Como ele vai se aproximar de Deus se a sua arrogância o impede? Como um arrogante vai reconhecer que precisa de Deus? Não tem como. O orgulhoso não busca Deus. O arrogante também não. Porque ele se satisfaz no seu próprio conhecimento, na sua própria experiência, naquilo que ele acha que é certo. O arrogante não dialoga, ele atropela, ele luta, ele tenta vencer. Ele não quer simplesmente intercambiar ideia, ele quer simplesmente impor. E com Deus é igual. Ele luta contra Deus, ele se torna um adversário contra Deus. O humilde, o pobre, se humilha, busca, tenta encontrar em Deus a essência do ser, a razão da existência. Busca em Deus o consolo, o conforto, a esperança, a vida, o desejo. O caso mais patético que nós temos na Bíblia de uma igreja que não compreendeu seu papel e viveu na arrogância é a igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Verso 15, Apocalipse 3, 15 ao 19. Olha o que Deus fala para essa igreja. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Duas cidades perto de Laodiceia. Uma cidade fornecia água fria de manancial, outra tinha termas e eram águas quentes. O pessoal de Laodiceia gostava de ir a ambas, um reservatório de água doce para beber e um lugar para sarar. O que o pessoal de Laodiceia fez? Abriram valas, colocaram manilhas e tentaram levar essas águas para a cidade. Até hoje tem fotos de manilhas tentando fazer isso. Resultado, a água fria no percurso esquentava e a água quente no percurso esfriava. A água se tornava morna. Você já tentou beber água morna de manhã? Acordar, pegar aquela água morna e beber assim de um gole? O seu corpo vai falar assim, que é isso, rapaz? Com frio até que dá para fazer, mas nesta época de calor, faça amanhã se você nunca fez, mas depois não reclame o resultado. Porque nestes dias aconteceu comigo.
Mas sabe que? Quando nós queremos jogar a ser espertos, que foi o que a Laodiceia fez, ela jogou a ser esperta com Deus. Captar recursos, ter tudo o que precisava, numa cidade tranquila, que não havia perseguição, não havia nada. Ela, ao invés de trabalhar a respeito de viver uma vida cristã, de alavancar a obra de Deus, ela ficou ensimismada e falou assim: eu tenho tudo o que preciso, não quero mais nada de ninguém, inclusive do Senhor. O texto que nós usamos quando fala, eis que estou à porta e bato, que é o texto seguinte, é Jesus falando para uma igreja, para uma congregação de cristãos que eram tão arrogantes que na sua arrogância mandaram Jesus embora da igreja. Você já pensou isso? Nos reunimos em nome de Deus e Deus está fora. Confessamos um Deus que nós não acreditamos e pregamos um Deus que nós não vivemos. Sabe onde está Jesus nessa hora? Lá fora, batendo a porta, para que a igreja deixe Jesus entrar. Por quê? Porque a igreja perdeu a essência, deixou de ser pobre em espírito. O que Jesus falou? Os pobres em espírito, o que eles vão ganhar? O reino dos céus. A arrogância não era somente uma questão farisaica. A arrogância está arraigada no nosso coração. O orgulho é algo que bate e nós lutamos contra o orgulho, contra o desejo de mostrar que nós certamente somos e nós podemos por nós mesmos vencer, lutar, conquistar. O orgulho nos afasta de Deus. Por isso, nós devemos aprender a entregar nosso coração ao Senhor. Mateus capítulo 11, um texto muito conhecido. Mateus 11, 29. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Nós enfatizamos muito neste texto o jugo de Cristo, tomar o jugo de Cristo. Sim, é verdade. Mas a segunda parte vale também. Quem quiser encontrar descanso tem que aprender do Senhor. Nós temos que aprender do Senhor a sermos mansos e humildes de coração. Mansidão é outra bem-aventurança, ok? Então eu não vou explicar mansidão hoje. Fica para o seu momento próprio. Mas vem a segunda: humildade, pobreza espiritual, dependência do Senhor. Se eu tenho ou não tenho, não importa. A minha dependência do Senhor não depende da minha conta corrente, não depende das minhas dívidas, não depende das minhas posses, nem da opinião dos outros. A pobreza espiritual é a minha dependência exclusiva do Senhor. Tudo o que eu preciso, vá para a presença de Deus em oração. E eu espero no Senhor pela sua resposta. Humilhar o coração perante Deus. Tiago fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e os que são de ânimo dobro, limpiai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e alegria em tristeza. E conclui esse texto dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Eu sei que a pessoa gosta isso de que Deus nos exalte, não é? Mas a primeira parte é a que vale. Porque quem exalta é o Senhor, mas quem se humilha somos nós. E eu vou falar, se você se humilha esperando ser exaltado, a arrogância ainda está no coração. Eu vou me humilhar para que Deus me levante. Olha a arrogância, gente. Humilhe-se
sem esperar a exaltação de Deus do jeito que você acha, porque o mundo prega que exaltar é ficar acima de todos. E lembre que Jesus fala, aquele que quer ser o maior, vai ser o quê? O menor. Quem quer liderar tem que ser o quê? Ai, meu Deus do céu. Quem quer liderar tem que ser o quê? O servo. O escravo. Cuidado se essa exaltação de Deus não é mais uma questão de servir mais. Por isso, meus amados, nós devemos lutar justamente contra o pensamento arrogante. É a luta diária. O orgulho bate todo dia, toda hora. Lutemos contra isso. Se no nosso coração há o pensamento de não querer nada sobre humildade, muito menos humilhar o coração perante Deus, cuidado se Jesus não está fora do nosso coração. Se na nossa arrogância nós não queremos humilhar nosso coração perante Deus, possivelmente Jesus está fora. Porque lembre que Deus olha o orgulhoso como? De longe. Mas por isso, a palavra de Deus nos chama a uma vida de humildade perante Deus. E Jesus é o nosso exemplo, e por isso que Jesus fala que o reino de Deus é aquele que é pobre em espírito. Porque aquele que depende de Deus, aquele que busca Deus, aquele que se humilha perante Deus, não pode ser outra pessoa senão aquela que tenha entregado seu coração a Jesus antecipadamente. Aliás, conversão é um ato de humildade. Você já reparou isso? A conversão é um ato de humildade, porque eu reconheço que sou pecador. 2, eu reconheço que o que Jesus fez por mim, eu não consigo fazer. A outra questão é que eu preciso me arrepender dos meus pecados, crer em Cristo para ser salvo. Aí eu pergunto, e a pergunta que todos fazemos é a pergunta do batismo: e as obras ficam onde? E Paulo quase que responde: vai no brejo, vai para fora, não conta. E na verdade não conta. Então onde está a arrogância? Lugar nenhum. A salvação vem pela graça. A graça não é para o orgulhoso, porque o orgulhoso rejeita a graça. A graça é para o pobre de espírito. A graça é para o humilde, para todo aquele que quer crer, para todo aquele que quer abrir o coração. Então, meu irmão, não somente humilhemos nosso coração perante Deus, mas com humildade mostremos a outros também o caminho de Jesus. Com mansidão, levemos o Evangelho aos outros e vivamos um Evangelho de humildade, não na arrogância. Hoje, que o Evangelho se prega tão arrogante, não pela questão da iminência de Cristo, da superioridade de Jesus, isso aí é algo que nós não podemos negociar. Eu falo mais a questão de ser cabeça e não cauda, de querer alcançar e conquistar e não perder. Esse tipo de linguagem extremamente vitoriosa que pode levar uma pessoa até o suicídio quando não alcança aquilo. Essa linguagem não vem da humildade, vem da arrogância do coração. Deus não nos chamou para nos exaltar. O caminho da cruz é o caminho que vai na descida, na humilhação, de joelhos, num coração quebrantado, que depende de Deus para todas as coisas. Essa pessoa, Jesus fala, será bem-aventurada. Vamos colocar em pé nesta noite.